Mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Retomamos na semana passada, a partir do capítulo 2 de Efésios. Vamos prosseguir então. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bem, importante nós percebermos de antemão que o apóstolo Paulo, nós vimos na semana passada, ele apresenta qual era a condição do homem quando o evangelho chegou até ele. Quando o homem é alcançado pelo evangelho, que ele recebe vida, e nós entendemos que esse receber vida, deixamos claro na semana passada, implica o acender da lâmpada do espírito humano em relação à alma, né? Ou seja, o espírito humano ganha uma função real, direta no indivíduo sobre a sua alma, é quando ele começa efetivamente o seu processo de iluminação. É certo que essa vida que nós ganhamos, Paulo sempre fala numa dimensão consumada em Cristo, mas que na nossa experiência é um crescimento de vida, é como uma semente. Se vocês pensarem a vida cristã como uma semente, imagina que uma semente ela tem vida no seu interior. Ela tem ali o germe da vida, e esse germe daquela semente, ela tem o potencial muito grande de produzir tudo aquilo que é de acordo com a sua natureza. Entretanto, essa semente precisa de quê? De um desenvolvimento, ela tem que germinar. E agora ela precisa de desenvolver-se, crescer, produzir frutos até o seu pleno amadurecimento, não é? Entretanto, falamos que hoje nós, dando continuidade a esse pensamento, nós mostraríamos então como que Paulo desenvolve nos versículos 2 e 3, demonstrando a condição do homem antes de ele receber a Cristo. Tá bom? Nós dizíamos, é como que tirar um raio-x do homem, da alma humana, da mente humana, da consciência humana, do coração humano, para que assim a grandiosidade da salvação fique evidenciada. Ou seja, percebe-se a grandeza da salvação, percebe-se a beleza e grandeza do evangelho quando se percebe sobre o que o evangelho atuou. E quando você percebe que a condição do homem era uma condição de morte, estava plenamente separado da vida, separado de Deus no coração e na consciência, e que todas as suas faculdades estavam totalmente alienadas de Deus, e não somente alienadas, mas totalmente pervertidas, seduzidas, enganadas, em trevas, totalmente inclinada ao pecado, inclinada ao mal, inclinada a Satanás. Aí você fala assim, puxa, o evangelho de fato ele é algo muito poderoso. Então Paulo tinha plena razão quando definiu o evangelho em Romanos capítulo 1 como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então veja bem que nós temos aqui nos versículos 2 e 3 algo interessante, que no versículo 2 ele diz, nos quais andastes outrora. No versículo 3 ele diz, entre os quais também todos nós. Observa que ele muda aqui os pronomes. Primeiro ele diz, nos quais andastes outrora. Vós andastes outrora. Vocês. No versículo 2 ele diz, entre os quais, entre vocês,
a quem eu descrevo, nós também andávamos entre vocês. E esse nós, portanto, aqui já aponta para um outro grupo. Então, a hermenêutica de Efésios é exatamente falar de uma condição geral de toda a humanidade. Ora apontando para os gentios, vós, ora apontando para os judeus, nós. Paulo incluindo-se no grupo de hebreus, no grupo de judeus. Então ele vai estar sempre comparando vós e nós. Vocês poderão observar isso claramente aqui no capítulo 1 de Efésios, quando diz no versículo 4, assim como nos escolheu. Não tem um nós aí? Ele se refere a nós, é um grupo. Versículo 11, ou melhor, versículo 11, né? Ou que digo, é versículo 13. Em quem também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade. Aí ele se dirige agora para os gentios, né? Capítulo 2, quando diz assim, versículo 11, portanto lembrai-vos de que outrora vós, aí ele define, gentios na carne. Então fica claro que esse vós é sempre uma referência aos gentios e o nós é uma referência aos judeus, tá bom? Mas a importância de falar isso, de mostrar esse vós e esse nós, é para demonstrar que a condição da humanidade é uma só, que os judeus não tinham, a despeito de ter algumas vantagens, mas não tinha nenhuma vantagem efetivamente no que diz respeito ao ser, a sua condição de alma, a sua condição de coração. Paulo trabalha essa questão claramente em Romanos capítulo 3, quando ele fala, no capítulo 1 e 2, ele apresenta a condição geral dos gentios, que estavam numa condição de muitos pecados. Aí ele fala aí também, e tu que tens por sobrenome judeu, capítulo 2, salvo engano, de Romanos. Aí ele fala que a condição do judeu era tanto quanto a condição do gentio. Para então chegar no capítulo 3 e ele perguntar, que se conclui? A conclusão é de que todos estão debaixo de uma mesma condição. Lógico que os hebreus tinham uma vantagem, no sentido, Paulo explica isso, de que eles receberam as alianças, receberam o pacto do Sinai, né? Receberam a lei. Eles eram os oráculos, o Israel era o oráculo de Deus. E, portanto, no entendimento quanto à compreensão, eles tinham muita vantagem. Mas essa mera compreensão e o mero ato de ser feito um oráculo não implica necessariamente que o coração seja diferente em relação ao pecado. Então, o objetivo de Paulo é demonstrar uma condição geral de todos os homens, quer sejam estes judeus, quer sejam estes gentios. E no versículo 2, então, Paulo diz assim, nos quais andastes outrora, ou seja, vocês andavam nos delitos e pecados. E aqui é importante lembrar da aula da semana passada, que nós falávamos que essa morte, que diz o versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos, não é uma morte física, e tampouco uma morte eterna. Trata-se da morte espiritual, que significa uma separação, morte enquanto separação, no sentido de que todas as faculdades espirituais do homem não exerciam sobre ele nenhuma influência, porque o coração estava distanciado de Deus, porque o homem já não confiava em Deus, já não amava a Deus, já não buscava a Deus, já não desejava por Deus. E quando um coração já não busca, não ama, não deseja por Deus, esse coração ele está lançado a toda sorte de concupiscência, toda sorte de pecado. Lógico que isso vai depender do grau de distanciamento do coração. Temos nós, inclusive, que tomar um cuidado muito grande, porque nós, embora já estejamos caminhando, nós temos que manter a nossa vida cristã sempre muito viva, sempre muito ativa, por meio da contemplação, por meio da meditação, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da palavra, porque todos nós estamos sujeitos. O homem, tanto ele pode ceder ao curso do mundo,
como ele pode avançar em direção ao reino de Deus. Não pense você que não tem como retroceder. Tem. A grande prova são os apelos de Paulo em todas as suas epístolas. Lembra que ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, para os crentes, aqueles a quem Paulo chama os santos que estão em Roma, né? Ele vai dizer, não vos conformeis com este século. Ou seja, é possível que um crente seja conformado a este século. É possível. Se não fosse possível, Paulo não falaria, não daria tal mandamento, tal ordem, ou tal apelo, ele não faria isso. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando ele diz para os crentes, não vos conformeis, mas transformai-vos, ele aponta dois movimentos possíveis, que o crente, que o homem, ele pode tanto avançar em direção a essa conformação com Cristo, ou ele pode retroceder a uma conformação ao mundo. Não é sem razão que em outro lugar, em Gálatas, Paulo vai dizer o quê? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, novamente, Paulo está dizendo o quê? Dessa possibilidade de o crente avançar ou retroceder na sua experiência. Então ele diz no versículo 2 de Efésios capítulo 2, que nós todos andávamos outrora nos delitos e pecados. Aí vocês percebem claramente o jogo de ideias. Mortos para Deus, porém muito vivos e ativos para o pecado. Porque nós andávamos nos delitos e pecados. Ao passo que em relação a Deus, estávamos o quê? Inertes, mortos, completamente sem consciência. Como Paulo fala em Efésios capítulo 4, salvo engano, versículo 17, que os gentios andam alheios à vida de Deus. Ou seja, 18, né? 4:18, alheios à vida de Deus. Então, olha só a percepção de Paulo, como é que ele vai descrevendo, morto para Deus, porém andando. Se está andando, ele está num processo, numa ação, uma ação ativamente ali em relação aos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele desdobra a ideia de andar nos pecados em dois termos. Ou seja, nós andávamos nos delitos dos pecados em conformidade com o curso do mundo e em conformidade com o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui é importante nós entendermos isso. Quando Paulo diz curso do mundo, ele quer dizer que o mundo, não entenda mundo enquanto o cosmo criado por Deus. Quando diz, por exemplo, Deus criou o mundo, fala do cosmos criado. Quando diz Deus amou o mundo, fala do conjunto de pessoas criadas por Deus. Quando diz segundo o curso do mundo, a palavra mundo aqui, cosmos, ganha uma conotação espiritual. Mundo, em termos espirituais, como se usa no capítulo 2, versículo 2, fala de todo um conjunto de costumes, de cultura, de hábitos, que os homens, ao longo de todos os tempos, foram criando, que são como eu posso colocar? É como uma cultura mesmo que se cria dentro do próprio homem, seria uma cultura universal em relação ao pecado. Um modo de percepção, um modo de olhar, um modo de proceder, um modo de se colocar no mundo. Ou seja, a despeito de onde morem as pessoas, ou do tempo em que elas existam, nós vamos observar que todos, em relação àquilo que é perverso, em relação àquilo que é pecaminoso, todos têm uma mesma maneira de viver e de proceder contrária a Deus. E ele também coloca aqui o príncipe da potestade do ar. E aí faz uma conexão, não somente com o mundo prático em que nós vivemos, mas sobretudo aqui ele vai colocar
uma influência que o príncipe da potestade, que seria Satanás, exerce sobre a humanidade. E aqui é importante nós pontuarmos algo, porque me parece, pelo menos eu entendi assim, durante toda a minha vida cristã, né, como eu cresci evangélico, em lar evangélico, dentro de igreja, a vida toda dentro de igreja evangélica, eu sempre aprendi e entendi, na minha experiência cristã, conforme me ensinaram as igrejas evangélicas, que tudo é culpa do diabo. O diabo, enquanto aquele querubim que caiu, que se tornou o diabo, que as pessoas pintam-no com chifres, com pés de bode, rabo de seta, com o olho meio puxado, um tridente na mão, uma legue vermelha, e assim sucessivamente. Que esse diabo, ele é aquele que fica ali te perseguindo o dia inteiro, para você pecar, para você poder cometer um adultério, para você roubar, para você matar, para você mentir, para você ser violento, de modo então que tudo para os cristãos, quando diz respeito ao erro, ao pecado, ao mal, não, é o diabo. Vamos repreender o diabo da sua vida, vamos repreender Satanás da sua vida. Eu confesso que eu demorei muitos anos, dos meus 46 anos, a entender que as coisas não são bem assim. Primeiro, entendamos uma coisa: para o diabo ser esse tentador, conforme dizem, ele deveria ser onipresente, porque afinal, atualmente nós temos 8 bilhões, um pouquinho mais, de habitantes sobre a terra. E como é que ele poderia estar no pé de cada uma das pessoas? É lógico que vão citar um texto, né? Ah, pastor, é porque você não leu 1 Pedro capítulo 5, quando lá, salvo engano, no versículo 8, Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para tragar. Eu sei que está escrito. A Bíblia tem muitas coisas que, se você pensar, não faz nenhum sentido. Agora, entenda que não é uma crítica à Bíblia. A minha crítica é a você que não tem uma leitura correta das Escrituras. Ou seja, basta você, já citei esse exemplo aqui algumas dezenas de vezes, mas é um exemplo tão prático, é um exemplo maior que eu posso encontrar até então, para perceber que a sua leitura tem que se adequar à percepção de Deus, do mal, no todo das Escrituras. Se você ler os 3 últimos versículos de Gênesis 18, você vai perceber o quê? Ali tem um texto meio que não faz nenhum sentido, mas que faz todo sentido se você entender que a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica. O que diz lá em Gênesis 18, lá nos últimos 3 versículos, momentinhos antes do capítulo 19, de acontecer ali o registro da destruição de Sodoma e Gomorra. É um diálogo de Deus consigo mesmo. Imagine Deus dizendo assim: o clamor de Sodoma subiu até a mim. Aí você já vai imaginando que ele estava num lugar, e de onde ele estava, ele pôde ouvir o clamor de Sodoma. Isso não é estranho para você? Primeiro, que Deus não tem que ouvir nada para saber de alguma coisa. Vamos começar por aqui. Vamos combinar que antes que a palavra saia dos nossos lábios, Ele conhece. Que Ele conhece cada tecido, cada célula do nosso ser. Porque Ele é a palavra que Ele sonda e perscruta o mais íntimo e profundo de cada um dos homens. Como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então se percebe que ali, se você quiser ler no sentido literal da coisa, aí não faz nenhum sentido. A não ser que você reduza Deus a um homem. Aí faria sentido. Mas se você entende que Ele é todo-poderoso, que Ele é transcendente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente e que Ele é todas as coisas e tudo mais, aí você fala assim: poxa, tem um problema aqui. Não é um problema na Bíblia, mas é que a Bíblia, por ser um livro histórico, cultural, um livro milenar, que atravessou várias eras, usa sempre uma linguagem pueril, uma linguagem básica, uma linguagem que está totalmente presa ao espaço-tempo, à cultura, à percepção do homem. Mas você tem que buscar
ali então a essência daquilo. Depois que Deus teria dito lá em Gênesis capítulo 18, já eu volto para 1 Pedro capítulo 5, estou falando sobre o diabo, tá bom? Aí Deus diz, bem, o clamor de Sodoma chegou até a mim, já temos aí um pequeno problema. Aí ele diz assim, agora eu descerei lá. Outro problema, ele tem que ir lá. Eu só tenho que ir a algum lugar porque eu não estou naquele lugar. Ninguém pode ir para onde está. Então é possível que Deus esteja num lugar e não esteja no outro? Logo você entende que o texto lá é uma linguagem humana. É assim que nós temos as nossas referências aqui na terra, que não podem ser aplicadas a Deus. Perfeito? Então, quem quer pegar o texto bíblico ao pé da letra, a Bíblia não faz nesse sentido nenhum sentido. Perfeito? Aí Deus fala assim, eu irei lá. Aí ele fala, e verei se de fato o que chegou a mim é isto mesmo. Ou seja, ele não está claro do que ele ouviu, ele não tem certeza se é verdade o que disseram para ele, ou o eco da voz que chegou até ele. Ele não sabe absolutamente de nada, porque ele teria que ir lá para fazer uma verificação. Aí ele ainda diz, e se for, está aí na sua Bíblia? 18, 20 e 21. E se for assim mesmo, ou seja, é um Deus que na linguagem, preste atenção, e você que é mau, preste atenção, viu? Seu coração é ruim, que eu sei. Se liga. Na linguagem, Deus é reduzido a um homem. Mas é a linguagem. Então, se você é um bom leitor das Escrituras, você não condena as Escrituras, nem a toma ao pé da letra. Você compreende que isso é tão somente a maneira que o homem tem de escrever as coisas de Deus. Eu acredito que se fosse o apóstolo Paulo no seu tempo, talvez não escreveria dessa maneira. Ou se ainda que tivesse escrito, se fosse hoje já não escreveria dessa maneira, é impossível escrever deste modo. Mas não é um erro de leitura, melhor, não é um erro de escrita, é um erro de adaptação de leitura. É o leitor que tem que saber ler um livro de 3.500 anos. Então, é por aí. Então, quando Pedro diz o diabo anda ao vosso derredor, novamente ele usa uma linguagem. Primeiro porque o que o diabo pode fazer contra alguém? Ainda que ele estivesse aqui, ao lado, o que ele pode fazer, se o próprio Jesus ensinou que é de dentro do coração que procedem os maus desígnios, que procedem todas as coisas ruins e perversas. E por que então que Tiago, na sua epístola, também disse que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta a seduz e o atrai? Pastor, então não entendi nada. Qual é então o papel do diabo? E é a hora que muitos crentes acabam se enfraquecendo na fé quando descobrem isso. Porque a força da maioria dos crentes é o diabo. Se você tirar o papel do diabo, aí eles não têm mais por que congregar, não têm mais por que orar. Porque eles não oravam por causa de Deus, por amor, por comunhão, por verdade. Não, orava para poder se livrar do capeta. De repente eu descubro que o capeta não é lá essas coisas, que talvez você próprio seja pior do que o próprio capeta. Talvez o capeta que anda fugindo de você. Tem isso. É igual o problema do inferno, o problema dos gafanhotos lá de Malaquias ou de Joel. Quando essas coisas vão sendo tiradas, a pessoa vai falar assim, puxa, então agora, qual o sentido da minha vida? O sentido era o diabo. Aí o diabo não é mais sentido na vida da pessoa, a pessoa não sabe mais para onde ir nem o que fazer da sua vida. Você vê aonde nós chegamos, né? Nós vivemos no século 21, viu, Henrique? Século 21, o povo ainda anda com o diabo na cola. Daí você tira a situação do ser humano, né? Bem, de todo modo, temos que entender algo. Eu vou falar grosso modo, porque eu não tenho como avançar muito no tema, mas para os irmãos terem uma ideia. A primeira vez que a Bíblia registra acerca do diabo é Gênesis capítulo 3, quando diz sobre a serpente. Aí alguém
vai dizer, não, pastor, lá em Gênesis 3 não fala sobre o diabo, fala sobre a serpente. Lá não diz o nome diabo, você não vai encontrar. É porque você não leu Apocalipse 12, 9, que disse a antiga serpente que é o diabo. Perfeito? Então a Bíblia, ela própria vai dando conta de explicar a si mesma, de falar qual o sentido. Então a primeira vez que o diabo aparece na Escritura, aparece na figura daquela serpente lá em Gênesis capítulo 3, não é? Que é uma serpente rasteira, mentirosa, enganadora, que fala primariamente de uma inteligência que foi totalmente corrompida. Uma inteligência que já não busca mais fazer a conexão e a interligação das coisas a partir de Deus, mas a partir de si própria. Então, começa ali. E quando você chega, então, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai dizer que aquela antiga serpente, o nome é a antiga, é aquela do princípio, ela agora é um grande dragão vermelho. Ou seja, a serpente, que é diabo, desenvolveu-se, cresceu a ponto de se transformar num grande dragão vermelho. Esse crescimento da serpente implica que o diabo, ele ganhou proporções continentais, ou melhor, continentais, proporções cósmicas. O que está dizendo? O que significa que o diabo ganha proporções cósmicas? Então vamos entender algo. Vou dar 2 exemplos, tá? Aí eu volto ao diabo na sua proporção, no seu crescimento, no dragão. Pense comigo. Quando Deus cria o homem, Adão, lá em Gênesis, não é dito que esse homem criado, ele é macho e fêmea? Sim ou não? Basta ler Gênesis capítulo 5, versículo 3. E o que é dito para esse homem? Crescei e multiplicai. Na medida que este homem de Gênesis 3 vai gerando filhos, este homem vai crescendo e este homem vai se multiplicando. Então, a ordem de Deus para macho e fêmea em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 é crescei. Crescer o quê? Crescei vós. Vocês têm que crescer. E a maneira de crescer é se multiplicando. De modo que Adão eram 2, macho e fêmea. Depois eram 3, que já nasceu Caim. Depois eram 4 com Abel. Depois 5 com 7. Usando a linguagem bíblica, né? A cronologia, a genealogia bíblica. Não necessariamente deste modo, mas para vocês entenderem. Daqui a pouco o homem era 10, depois o homem era 100, depois hoje o homem é 8 bilhões de pessoas. Perfeito? Então veja que há uma unidade que cresce e se multiplica, chamada homem. Nós temos às vezes uma dificuldade de compreender essa unidade que é a humanidade. O mesmo acontece em relação a Cristo. Primeiro, Cristo se fez carne em Jesus. Mas depois não é dito que ele, como um grão de trigo, ele morreu para se multiplicar em muitos grãos? João capítulo 12, versículo 24. Novamente nós temos aqui um Cristo coletivo. Nós temos aqui o Cristo original, como eu posso colocar, como essa cana de medida, de modo que todos quando se enquadram ali naquele cânon, né? Naquela canonicidade do Cristo, agora se une a ele formando o Cristo coletivo, como Paulo vai dizer isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, quando ele diz assim: como o corpo é um e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Como é Cristo? Ele é um, mas sendo um tem muitos membros. E os muitos membros de Cristo, embora sendo muitos, formam um só Cristo. Assim também é Cristo. Cristo é um, mas formado de muitos membros, que todos juntos formam um só Cristo. Perfeito? Então vocês viram aí que existe essa questão da unidade. O mesmo princípio se aplica a Satanás. Satanás não é um diabo. E Satanás não é um Satanás, como vocês pensam. Satanás quer dizer adversário.
Eu, inclusive, Alexandre, tenho muitos satanases que são adversários meus. Pessoas, às vezes irmãos em Cristo. Geralmente irmãos em Cristo. Os que não são irmãos em Cristo, no sentido da cristandade, essas coisas, eles são mais bacanas, né? São amigos e tal, a gente conversa. Se tiver um problema, resolve. Mas geralmente os irmãos em Cristo são terríveis. Eles são terríveis. De modo então que todo aquele que desenvolve contra o outro qualquer tipo de animosidade, ou não tanto animosidade, mas algum tipo de oponência, de oposição, de inimizade, cabe a essa pessoa o termo Satã. A grande prova, e aí alguns podem se escandalizar, mas fique tranquilo. Quando lá no livro de Números é dito que Balaão ia com a sua jumenta, lembra? E de repente diz que apareceu o anjo do Senhor. E anjo do Senhor, me parece pela Escritura, uma referência ao Cristo pré-encarnado, né? Antes da sua encarnação. Esse anjo do Senhor apareceu, e o anjo do Senhor se pôs por adversário de Balaão. Aí você busca o grego, a palavra adversário. Se pôs por Satã. Se pôs por opositor. Então daí os irmãos tiram o cuidado que devemos nós tomar quando lermos a Bíblia, com os termos, como compreender na raiz da palavra o significado. Ou seja, quando fala do querubim, lembre-se, quem caiu originalmente foi um querubim. E querubim caído é sempre querubim. Querubim não tem chifre, querubim não tem rabo. Pelo contrário, querubim deve ter uma beleza. Talvez a beleza tenha se deformado um pouco com tantos anos de pecado sobre o querubim, e nós somos talvez o exemplo disso. Nós também, por termos caído, estamos passíveis de tantas coisas que vão nos destruindo. Mas o querubim caído é um querubim, e até hoje ele é querubim e vai ser querubim até o final. Mas é um querubim cujo coração e consciência se tornaram inimigos de Deus. Ele faz toda força, ou todo esforço, para lutar contra os propósitos de Deus. Ah, pastor, mas chama o diabo? Chama o diabo como chamam também o Francisco de Papa. O nome dele não é Papa, ele não é um Papa. Ele está na condição de Papa. Até então ele não era, amanhã ele não será Papa. É como um César, é como um faraó. Vocês entendem? Que nós, na nossa linguagem, nós costumamos dar esses nomes às pessoas, mas sem perceber. Como alguém fala assim, ô bispo. Não, eu não sou bispo, eu sou Alexandre, que estou numa função agora de supervisor. Bispo é supervisor. Bispo não é ninguém de poderes sobrenaturais, né? Como se vê na cristandade, tudo conversa fiada. Bispo é uma pessoa normal que por algum motivo, ou por acidente ou por chamamento divino, porque tem as duas coisas, está numa posição ali de ter um olhar sobre a assembleia, sobre a comunidade. E esse olhar não é uma posição ou um patamar literal, mas é a percepção da capacidade de entender as Escrituras, de entender a história, os homens. Então ele tem esse olhar, é um super grande, né? Visor, olhos. Isso é um bispo. Episcopos, como está no grego. Está vendo como a gente inventa diabo, inventa bispo? Tudo é invenção. Quando você puxa para a palavra, é só isso? É só isso. Um bispo é só isso, só uma pessoa. Né? Nos termos bíblicos, porque em termos da religião estabelecida, católica e cristianismo, é um posto hierárquico, que para você chegar lá, ou você paga, ou você bajula, ou você estuda. Aí tem vários meios de você chegar lá. E chegar lá, você percebe que você vai ter um domínio sobre as pessoas, enfim, o que não tem nada a ver com o ensinamento bíblico, né? Inclusive tem muita gente que às vezes manda mensagem para mim, escreve no Facebook, escreve no WhatsApp, comenta nas redes sociais. Por que essa igreja tem bispo? Não dá para entender.
como se bispo fosse alguma coisa sobrenatural, né? Bispo não é a palavra da Igreja Católica. Bispo é a tradução, não é? É a tradução da palavra episcopos, que se encontra abundantemente em todo o Novo Testamento, sobretudo nas cartas, nas cartas de Paulo. Portanto, voltando aqui, o querubim caído passou a ser chamado de o adversário. Não seria menos impactante, ao invés de chamar Satanás, de falar o adversário? Não é melhor para você ouvir isso? Dá mais medo falar o Satanás ou falar o adversário? Então, vê que já dá uma amenizada. Pois Satanás quer dizer adversário. E diabo quer dizer acusador. Mas que na raiz da palavra traz um entendimento ainda mais profundo. Diabo, aquele que divide. Todos que dividem em qualquer área, inclusive financeira, de dinheiro, um bolo, vou dividir com você. Se você vai dividir, você já é um diabo. Que sentido? Você vai compartilhar, porque é nosso. Tudo é nosso. Nós todos somos uma unidade em Deus. O próprio querubim caído, chamado diabo, ele é uma unidade em Deus. Não tem como ele não ser. O diabo é o diabo, os demônios, o girino, o coronavírus, tudo existe nele. Poxa vida, a gente demora a entender. Quando você entende que você não é um ser, quando você entende que você é um indivíduo, outra palavra que dá problema. Indivíduo parece que você é isolado, né? O único. Mas indivíduo é não, divíduo, não divisível. A palavra indivíduo quer dizer, quando você entende que você é um no todo, e você não pode ser dividido, separado daquele todo, tudo muda na sua vida. Quando você vê que Deus é a unidade de todas as coisas. Quando Jesus fala, porque eu e o Pai somos um, ele fala, o meu coração não tem nada de diabo, não tem inimizade, não tem separação. Jesus entendia claramente que o Pai vive, e o Filho, portanto, vive por meio do Pai. E aí cada um deve entender que nesse todo, cada um tem uma participação. Às vezes um é médico, outro é professor, outro... Cada um tem uma atividade, não necessariamente de profissão. Não pense em profissão, porque médico não é profissão. Médico é um chamamento. Ele exerce como profissão, porque o mundo que a gente vive é assim. Não tem como você fugir da questão dinheiro, da questão trabalho. Mas imagine só que o médico, ele é alguém, o professor, ele tem algo nele, do todo, do divino, para servir à humanidade. Então, quando o querubim, ele pensa no coração e na consciência, que ele agora vai viver num reino que lhe é próprio, sem Deus, ele se torna um diabolos, divide. Ele cria o império das trevas. E agora imagine que este é chamado de diabo, antiga serpente. Mas entenda que esse diabo é uma consciência, é um estado de consciência, melhor dizendo. É um estado de consciência. Porque ele não era assim antes. Ele é assim agora. Olha o susto. Ele pode não ser assim amanhã. É um estado de consciência. Eu acredito que Deus, o amor de Deus é muito grande. Nunca pense você que Deus é incapaz de perdoar quem quer que seja. Né? Se há alguma coisa impossível para Deus, há algumas coisas que para Ele são impossíveis. Deus não pode todas as coisas. A reunião hoje está engraçada, né? Não está? O pastor
Alexandre diz que Deus não pode. Lógico que não pode. A Bíblia diz que não pode. Vai ler Hebreus capítulo 6. Porque é dito que é impossível que Deus minta. Ele não pode mentir. Não pode. Ah, como é que não pode? Não pode mentir. E a resposta não é que ele não pode, porque não pode, porque não pode. Porque tem uma lei que ele estabeleceu. Ele não pode porque, vamos tomar o princípio de Tiago. Quando o Tiago diz na sua epístola, de uma fonte não jorra o que é doce e o que é amargo. Ou jorra algo doce ou água amarga. Mas as duas coisas não pode ter. Como João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. É impossível que Deus minta, porque a sua natureza não tem esse elemento de engano, de treva. Então não pode, não tem como. Ele é a verdade, é o ser. Até porque somente Ele é de fato o que é. E nada mais que existe é. Por isso que nós somos passíveis de mudanças. Deus não. Ele é imutável. Então, se há alguma coisa que para Deus é impossível, é não perdoar. O amor, o perdão, é próprio da natureza de Deus, que é amor, é próprio. De modo então que, quando falamos do diabo, entendamos, portanto, um querubim com uma consciência, num estado de consciência alienada de Deus, com oposição a Deus, com inimizade a Deus. É um estado de consciência. Na medida em que ele foi difundindo a sua ideia, e vários anjos, a Bíblia não fala de 1/3 dos anjos, foram sendo tomados pela mesma ideia, eles também foram se tornando opositores a Deus, desenvolvendo o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma consciência, de modo que Satanás agora começa a crescer, ele começa a ganhar dimensão. Quando então o diabo consegue influenciar o homem, e nós estamos agora falando de Gênesis capítulo 3, e o homem agora ele compra a ideia de Satanás e se torna, portanto, diabo e Satanás. Isso é mais do que natural, porque uma certa vez Jesus chama Pedro de Satanás e chama Judas de diabo. E mesmo o homem agora, sendo partícipe dessa mesma consciência caída e, portanto, diabo e Satanás, ele continua homem. Olha aí, continua homem. Você, quanto de inimizade ainda não há dentro de nós? Quanto de diabo não há? Quantas vezes nós ainda não rompemos com Deus, com o seu reino? Quando eu falava aqui do bolo de dividir, né? É porque quando você fala dividir, a ideia é meu, não é nosso. Mas eu posso dividir com você. O diferente de compartilhar. Cristo tinha uma visão tão clara, tão límpida, que ele disse: quando orardes, direis assim: Pai nosso, o pão nosso. Isso é uma visão de unidade, e saber que tudo está em Deus, que nada é meu, que nada é seu, mas nós somos um. E o homem, portanto, lá em Gênesis capítulo 3, agora ele vai engrossando essa fileira. O diabo, a serpente, vai ganhando corpo. Quando chega no Apocalipse, ela agora é um dragão, grande, gordo, vermelho, feroz. Fala de uma constelação de consciências perdidas, alienadas, cheia de trevas, cheia de ilusão. Um dos problemas que, voltando aqui para o ponto, que eu comecei toda essa divagação, é quando se pensa então que o diabo é aquele capeta que está ali para te destruir. Não, ele está sim aí para destruir a humanidade, mas o modo como ele se põe, se coloca e está, e tenta e perturba,
é nessa consciência, porque ele é o pai da mentira. Quando diz que ele é o pai, ele é o primeiro, ele é o protótipo. E, portanto, é a partir dessa base, né? A partir dessa consciência primeira, enquanto pai originador, que começou tudo isso, que ele está presente enquanto consciência. Você quer ver uma coisa? Vocês entenderem um pouquinho? Porque essa coisa é tão sutil de estar, como pode ser. Imagine só uma pessoa que começa a ler um determinado escritor. Perfeito? Um escritor de uma vasta obra de literatura. E a pessoa começa não somente a ler, mas a comer aqueles livros. Você concorda que com o tempo ele está pensando como o escritor? Muitas ideias são incorporadas. E sem que a pessoa perceba ou determine, daqui a pouco o escritor está dentro dele, conversando, falando, agindo, procedendo. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Quando Paulo diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, a palavra aqui, potestade, é exousia no grego, que se traduz por influência. Temos que tomar um cuidado muito grande, porque a Bíblia em versão portuguesa nem sempre traduz a palavra como é. Quando eu falo assim, poder, logo você pensa numa coisa de força. Lembra de João, capítulo 1, versículo 12? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A palavra poder lá é exousia. Deu a ele a influência de filho. Influência. Ou seja, ele era um filho, mas não estava nessa posição enquanto filho, e agora ele poderá exercer essa influência. Então, a maneira como Satanás age na humanidade, age em todos os homens, é por meio de uma influência. Por isso que é necessário que haja também o curso do mundo, porque o curso do mundo é onde essa influência ela ganha materialidade. Então, desculpe me colocar dessa maneira, talvez vocês não concordem comigo, mas eu vou ter que colocar, é a maneira como eu percebo, como eu interpreto, e cada um tem o seu tempo de entender melhor, tá bom? Por exemplo, não é pecado você assistir a um filme. Não existe a palavra pecado enquanto assistir filme. Mas você tem que tomar um cuidado quando você assiste um filme. Porque quando você assiste um filme, talvez muitas influências dessa consciência caída que já estão dentro de você, elas ganham gozo, catarse, quando no filme se materializa, por exemplo, uma violência. Ou seja, nós nos alimentamos de violência, porque somos violentos. Então a violência, ela é típica do mundo. Como João vai dizer na sua primeira epístola, o mundo jaz no maligno. Ou seja, é uma condição humana, é uma condição de corações, de mentes e de consciências tomadas pela malignidade, sob a influência do príncipe da potestade, da exousia, que já está formado em nós. Que antes de nós nascermos já estava no mundo. E nós nascemos, e ao nascermos, o próprio mundo, a própria cultura, as próprias pessoas, a própria família, o Estado, a igreja enquanto instituição, foi formando um ego dentro de nós. Quer ver uma coisa? Olha que grande mentira. O pai fala, filho, você precisa estudar para ser alguém. Como assim? Ser alguém? Você não é alguém? Ignora-se o ser mais íntimo, a quintessência do ser humano, para dizer que ele só será alguém se assumir uma posição. Para a criança, aquilo não representar nada naquele momento. Mas de tanto falar, você tem que ser alguém,
Daqui a pouco chega a tia, está estudando, vai ser o quê quando crescer? Isso vai entrando, isso vai formando uma maneira. Isso é curso do mundo. Ou seja, isso é um ritmo que todos estão num rio caudaloso, sendo levado por essas influências que agora se tornam culturais, se tornam humanas, corriqueiras, diárias. Aí chegou aí, tem a hora do almoço, vem alguns familiares, uns amigos, almoçar na sua casa, e a criança está ouvindo alguém dizer: o filho do fulano se formou e já é doutor. E isso tudo vai gerando na mente da pessoa. Daí, como no mundo nem todos alcançam esses postos, por motivos diversos, agora começa uma guerra entre os homens. Usando uma linguagem de um certo escritor, todo mundo subindo no Everest, mas o topo do Everest não cabe todo mundo. Então, imagina só a luta, a briga, um puxando o outro para poder ocupar o lugar do outro, para depois puxar o de cima e subir mais um ponto. E quem já chegou lá em cima, tem um que está quase chegando, puxando o de cima para ocupar o lugar dele. Esse ego é uma formação diabólica a partir de uma matriz canônica do mal, mas que agora entra na humanidade e se torna um rio caudaloso, e os homens todos sendo levados por essa correnteza. É uma força. Alguém tem que parar essa correnteza, alguém tem que parar e falar assim: eu não quero mais descer essa correnteza. Não é sem razão, e eu tenho razão quando cito isso, quando se lê na filosofia, quando é dito: conheça-te a ti mesmo. Uma coisa tão banal, porque não precisaria dizer isso. Mas é necessário que se diga, e se tornou uma coisa muito grande, e até uma coisa complexa. Como assim eu não me conheço? Não. Você é uma máscara. O ego é uma máscara. Aquilo que nós somos nessa produção, dessa influência, dessa consciência caída, é irreal. O que você é de fato e de verdade é puro, porque é divino. Deus te criou bom. Eu sei que os crentes não gostam disso, sobretudo os reformados. Ah, o homem é mau. Um homem é mau? Como assim um homem é mau? Poxa, se tudo que Deus criou, ou melhor, vamos por ordem, né? Se tudo que existe foi criado por Deus, Deus não criou nada mal, nada. Está dito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus todas as coisas criadas, e viu Deus que tudo era muito bom. Tudo muito bom essencialmente. Por quê? Porque todas as coisas criadas, elas brotam de uma fonte. Essa fonte é Deus. E esse diabo, enquanto consciência maligna, é tão perversa que se vestiu de religião para você dar crédito a ela. E ela diz: não, Deus criou tudo do nada, para negar a essência dos seres criados por Deus e de Deus, para te enganar que você é mau. Não, você é bom. O seu mais íntimo, o mais íntimo do teu ser é o sopro divino, é o Espírito divino, é a quintessência divina. Pastor, então o que é mal em mim? O que é mal em você é o ego. É essa consciência que não existe, não é. É apenas um estado de ilusão. Pecado é ilusão. Por isso a Bíblia chama de ignorância e trevas. Nada disso existe. É ausência. Então, assim que nós éramos e que nós ainda estamos, mesmo crentes, ainda sob muita influência. Infelizmente, eu tenho que falar. As pessoas têm que entender isso. Então, enquanto não entende, uns abandonam, outros falam mal, mas eu vou falando para ver se 2 ou 3 entendem. O grande problema do cristianismo é que não ensinou
para as pessoas as verdades bíblicas do ponto de vista orgânico, ensinou do ponto de vista teológico. Aí, pegando a teologia, que é apenas uma formação conceitual, aí fala assim: olha, você aceitou Jesus, pronto, você agora é nova criatura. Pronto, agora é só esperar para ir para o céu. E quando é que é? Quando morreu, Jesus voltar. É só ficar desse jeitinho. Não para, não, é assim mesmo. Ou então, como diz a Igreja Católica, batizou a criancinha, pronto, não é pagar mais. Livre do pecado original. Olha, é boa. Isso é teologia. Não tem futuro nenhum, não serve para nada. Como assim não serve para nada? Não serve para nada, porque a realidade, a experiência de todo mundo diz o contrário disso. Quando você tem um certo conceito teológico que não condiz com a vida prática de todas as pessoas, no geral, esse conceito está errado. E no final, todos os conceitos teológicos estarão errados e equivocados, porque nenhum bate com a experiência humana. Pastor, mas e agora? E agora, comece a olhar a Escritura do ponto de vista orgânico. Ou seja, como que essa verdade bíblica, ela acontece dentro do homem. Ou seja, quando eu me converti a Jesus Cristo, que eu recebi vida, no sentido de que a vida, a luz brilhou dentro de mim, e lá ela já estava, eu comecei um processo de libertação. Vamos evocar Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do império das trevas. Império lá, exousia. Ele nos libertou da influência das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí a pergunta que eu faço é: você cristão, não é para ficar com raiva, nem para ficar desanimado, é para entender e falar assim: então agora eu tenho um caminho, agora eu sei o que está acontecendo, agora eu posso agir positivamente em prol da minha salvação. Você está liberto de todas as influências das trevas. E a quantidade de crente que acredita em sexta-feira 13, horóscopo, acredita em gato preto, simpatia, macumba, acredita em tantas obras das trevas, tanta mentira. Tudo é mentira, tudo é ilusão. Coloque definitivamente uma coisa: só Deus é. Acabou. O resto não é. Ele é absoluto, Ele é a verdade, Ele é a realidade suprema. Pronto. Tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples. E se alguém fizer macumba para mim, é problema dele. Siga na verdade. Você está na verdade. Você está na verdade. Esteja, viva, continue. Pastor, então tem muita coisa das trevas na minha cabeça ainda. Quando você pensa em violência, é das trevas. Quando você quer explodir não sei o quê, é das trevas. Quando você quer matar alguém, é das trevas. Quer matar. Você não mata porque não pode. Porque vai preso, você pensa: eu vou preso. Agora imagina se não tivesse prisão para quem matasse. Se não tivesse julgamento. Se não tivesse polícia. Você já tinha matado quantos? Fala aí, Almir. Não, pensa nisso. As pessoas não matam porque não podem matar. Aí aparece um louco lá e não está nem para nada e mata mesmo. Aí daí? Matei, vou preso, e vou, e aí? E sai e mata de novo. Mas o fato é que nós precisamos de libertação. E a maneira de você ser liberto desta influência, qual é a maneira? É você conhecendo o que são as trevas. Toda vez que você identificar uma obra das trevas, pronto, você já sabe. Aí quando você verificar que ela está aí dentro, em maior ou menor medida, é a hora de você orar.
de você buscar o Senhor e falar: Senhor, que a tua luz ilumine minha consciência e que essa treva desapareça pelo poder da tua luz. Mas tem que ter um querer profundo, tem que amar a verdade, como dizíamos domingo passado. Aí você vai sendo transformado. Cada vez mais ganho, menos a influência do príncipe da potestade em você. Por incrível que pareça, aqueles que pensam que conseguiram vencer o diabo são os mais endiabrados. Endiabrado, endiabado. Ah, Jesus, tem misericórdia. Versículo 3 diz: entre os quais também todos nós. Paulo diz que os judeus não estavam fora. Também todos nós andávamos outrora. Aí ele coloca outros elementos: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo agora usa carne e pensamento. Por que carne e pensamento? Isso é para dizer que essa influência das trevas chegou numa intensidade tão grande na humanidade, que agora isso está totalmente impregnado em todo o nosso ser. O que Paulo vai chamar aqui, inclusive, as inclinações, ou seja, o homem que está dentro desse império, dessas forças, dessa exousia, dessa influência à humanidade. Ninguém pode simplesmente falar assim: não, eu estou totalmente isento, não faço parte desse processo. Faz, porque você simplesmente não é você próprio, você é um produto do meio, e todos os elementos cooperaram para produzir você, da igreja ao Estado, a família, amigos de rua, namorada, casamento, tudo. Por isso, quando João diz: o mundo jaz do maligno, quer dizer, nada aqui escapou. Nada aqui escapou. Por isso que Paulo vai dizer: pensai nas coisas do alto. Ou seja, aqui, nessa dimensão de consciências caídas, tudo está corrompido. Vós sois lá de cima, eu sou lá de cima, vós cá de baixo. São textos que sempre está dizendo: o segundo homem é do céu, não é da terra. Então ele fala agora que essa influência chega a fazer parte da nossa própria constituição de maneira de pensar, das nossas sensações corpóreas. Tudo está tocado nessa grande manipulação, dessa influência, desse príncipe do ar. E no finalzinho diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nesse finalzinho aqui é quando alguns querem dizer: está vendo aí? O pastor Alexandre está totalmente errado. O próprio texto que ele está pregando desmente o que ele diz. Porque éramos por natureza. Aí eles vão dizer: a pessoa, ela é assim porque é uma natureza que ela traz dentro dela, é algo. O Alexandre diz que não é natureza, ele diz que é treva, que é engano, que é ilusão, que é mentira. Alexandre, então, é ilusão, mentira, treva ou é natureza? Natureza quer dizer, é uma essência dentro do teu ser. É algo que está aí desde o seu nascimento. Aí eu pergunto: o homem criado, Adão, perfeito? Ele, naquele estado como o céu da mão de Deus, ali é estado de natureza. Ele nasceu das mãos de Deus, filho da ira? Aqui diz: e éramos por natureza filhos da ira. O homem criado por Deus, ele é criado em natureza. A natureza está para a criação de Deus, originalmente criado por Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas questões do pensamento, da influência, da consciência do coração são tão fortes
que agora isso já faz parte de nós. Inclusive a palavra natureza, verifique o grego, ele traz também este sentido. Algo que de tão forte pela cultura, agora já faz parte de nós. Vocês entendem? É a força da palavra para dizer aquilo que está totalmente enraizado. Estão todos no emaranhado de coisas a partir desta influência perversa que começou com um e que hoje já são muitos, né? Mas que tudo isso pode ser vencido pelo poder da vida. É o que Paulo começa dizendo no versículo 1. Ele nos deu vida. Esta vida é muito mais poderosa do que todas essas coisas, porque essas coisas não são, e a vida é.